Vai lá, Julião, está contigo. Opa, beleza? Então vamos começar. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, sou o professor Júlio César. Vou trabalhar com vocês hoje em língua portuguesa um tópico que é recorrentemente cobrado nos concursos, né? Concordância verbal. É claro que dentre as nossas questões vai haver algumas que envolvem também concordância nominal, certo? Aí a gente une o útil ao agradável, né? Nós fazemos algumas menções, né? Também aí a concordância nominal, né? Concordância é um assunto aí que aparece sempre, né, nos concursos de uma maneira geral, ao lado de pontuação, colocação pronominal, regência, crase, acentuação, enfim. Hoje eu trago algumas questões aqui da banca Consulplan, né? Será a banca que realizará o concurso de Nova Iguaçu. E o objetivo dessas questões aqui apresentadas, né, é para atingir o pessoal tanto do magistério quanto também de outras áreas, né? Então vai haver aqui um direcionamento que também vai ajudar aqueles que buscam outros cargos, né? Estejam aí querendo aproveitar, né, o conhecimento transmitido hoje. Beleza? Bem, então vamos começar agora. É o Pedro, né, que vai fazer que vai rolar para baixo, né? Para nós já começarmos a ver aqui a questão número 1, né? Para a gente poder já falar alguma coisa aí. Pessoal, olha só o que nós temos na questão número 1, né? Antes de tudo, é preciso lembrar que é importante que os concursandos analisem bem o enunciado da questão. Por quê? Na hora de fazer o concurso, né, automaticamente nós somos tomados por um sentimento de ansiedade, né? A magnitude do momento faz com que nós fiquemos apreensivos e, infelizmente, muitas vezes não atentemos, né, para alguns detalhes. Então, na resolução das questões, é importante que vocês treinem isso também, né? Analisem bem o enunciado da questão. Então, olha só o que nós temos aqui. Acerca dos verbos sublinhados a seguir, assinale a alternativa que se difere das demais, né? Então, em 3 opções aqui, em 3 alternativas aqui, há um aspecto em comum em relação aos verbos destacados, em relação aos verbos sublinhados, né? E aí a gente vai ver marcar a alternativa em que haja uma diferença, né? A questão número 1 é uma questão que envolve o conhecimento de tempo verbal. Mas aí nós podemos aproveitar essa questão também para introduzir a ideia de concordância verbal, né? Então, vamos analisar aqui. Essa questão aqui, esse tipo de questão aqui, né, cai muito na parte de português geral, né? Para a galera do magistério, né? É um tipo de questão que aparece muito. Bem, vamos lá. Fazia, marcava, vinham e acordaram. Pessoal, esses verbos se encontram em qual tempo? Presente, pretérito ou futuro? E aí, pessoal? Os verbos aqui destacados na primeira questão estão no pretérito, né? Eles se encontram no pretérito. E nós percebemos também que tais verbos indicam uma ação certa ou duvidosa. Fazia, marcava, vinham e acordaram. Indicam o quê? Uma ação certa, hipotética ou uma ordem? E aí? Quando se diz fazia um pouco de frio, porque chovera à noite, chuvinha fina, boba,
Esse fazia aqui está dando ideia de hipótese ou está dando ideia de fato? E aí, pessoal, alguém arrisca? Fato, né? E o que nós aprendemos nas aulas de tempos verbais, né? De tempos e modos verbais? Os verbos, né, cujo modo indica fato, são verbos que estão no indicativo, né? Então, aqui, fazia, marcava, viam, acordaram, estão no pretérito do indicativo, né? Dado que todos eles indicam fato, e não hipótese ou ordem, pedido, né? Agora, só relembrando uma coisinha aqui. O indicativo indica fato, certo? O subjuntivo indica dúvida ou hipótese. E o modo imperativo? O modo imperativo pode indicar ordem, pedido, súplica. Por favor, abra a porta. Nesse contexto da frase, por favor, abra a porta, nós temos o verbo abrir aqui, né? Que está indicando um pedido. Portanto, nós temos, né, o verbo no modo imperativo. Agora, talvez fizesse um pouco de frio. Aqui nós temos já, né, fizesse um modo que indica dúvida, né? E aí nós temos o modo subjuntivo. Bem, agora voltando aqui para o indicativo. Nós identificamos que todos os verbos estão no pretérito, né? E o pretérito do modo indicativo, ele é dividido em perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Beleza? Agora vamos lá. Como nós indicamos, né? Como nós identificamos aí o verbo no pretérito perfeito? O pretérito perfeito é aquele pretérito que indica uma ação acabada, uma ação finalizada, uma ação concluída. Por exemplo, Fábio Dias estudou história, né, no início dos anos 2000. Na frase Fábio Dias estudou história no início dos anos 2000, a forma verbal estudou está no pretérito e indica uma ação finalizada, uma ação concluída. Então, nós temos aqui o pretérito perfeito. E o pretérito imperfeito? Como é que nós fazemos para poder identificar? O pretérito perfeito, pessoal, o pretérito imperfeito, desculpa, o pretérito imperfeito ele vai ser identificado da seguinte maneira. Vamos pensar nas conjugações dos verbos. Quando nós falamos de verbo, né, nós temos 3 conjugações, certo? Certo? A primeira conjugação, a segunda conjugação e a terceira conjugação. Alguém pode escrever para mim um verbo de primeira conjugação no infinitivo? Amar, falar, perfeitamente. E o verbo de segunda conjugação? Vender, perfeito. E de fazer, né? E o verbo de terceira conjugação? Dormir, exatamente, né? Cair. Agora vamos lá, pessoal. Brincar, exatamente, Viviane. Partir, exatamente, Evelyn. Agora, veja bem, quando nós falamos do pretérito imperfeito, devemos pensar no seguinte. Os verbos de primeira conjugação no pretérito imperfeito vão ganhar desinência VA, certo? Então, como é que é o amar no pretérito imperfeito? Amava, né? Cantar, cantava. Brincar, brincava. E os verbos de segunda e terceira conjugação, como eles vão ficar no pretérito imperfeito? Vão ganhar a terminação ia, né? Então, comer, comia.
entender, entendia, correr, corria, e partir, partia, sorrir, sorria, né? Então, vamos analisar aqui. Na letra A, né, o verbo destacado fazia um pouco de frio porque chovera à noite. A forma verbal fazia está em que tempo do indicativo? Em qual pretérito? Oi, pessoal, boa noite. Opa, boa noite. Eu peço, por favor, que não faça, senão o Robert não vai conseguir compartilhar o material. Bem? Oi? Obrigada. Oi, não entendi. Ah, tá, desculpa. Vamos lá. O pretérito imperfeito, né? Aqui na letra A, é perceptível, né? Por causa da terminação em ia, fazer, fazia. Então, na letra A, nós temos o pretérito imperfeito. E na letra B, o relógio marcava quase 5 da manhã quando ela abriu os olhos. A forma verbal marcava se encontra em que tempo verbal, pessoal? Pretérito imperfeito também, né? Porque é um verbo de primeira conjugação cuja terminação é em vá. Agora, e aí vinham os assuntos de família, casos de filhos, maridos, noras e genros. A forma verbal vinha. O que acontece com o verbo vir e com o verbo ter? Como se trata do pretérito imperfeito, tais verbos, né, vão ter uma flexão diferente. Por exemplo, eu tive pretérito perfeito. Eu tinha pretérito imperfeito. Eu vim pretérito perfeito. Eu vinha pretérito imperfeito. E aí, como é que fica a conjugação do verbo vir no pretérito imperfeito? Eu vinha, tu vinhas, ele vinha, nós vínhamos, vós vinhas e eles vinham. Então, na letra C, nós também temos o verbo no pretérito imperfeito. Então, nas letras A, B, C e D, os verbos se encontram no pretérito imperfeito. Já na letra D, e o falatório dos que acordaram cedo, como ela, misturava-se com o ronco de 2 ou 3 que ainda dormiam. Então, a forma verbal acordaram não está no pretérito imperfeito, porque como se trata de um verbo de primeira conjugação, como ficaria a flexão? E o falatório dos que acordavam, né? Então, aqui nós não temos o pretérito imperfeito, portanto, gabarito, letra D. Então, na primeira questão, gabarito é letra D, dado que o verbo não está no pretérito imperfeito, diferentemente dos demais, mas sim no pretérito perfeito, porque indica uma ação finalizada, concluída. Beleza? Agora, ainda aproveitando a letra A, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Ainda se referindo a número 1, perdão. Olha só, estamos falando de concordância verbal, né? Um assunto que nós vamos falar, né, com mais profundidade lá na frente. Qual é a regra geral de concordância verbal? O verbo concorda em número e pessoa com o núcleo do sujeito, certo? Essa é a regra geral. Então, quando você analisa uma estrutura sintática, né, para resolver questões de concordância verbal, qual é a primeira coisa que você deve fazer? Você, candidato, você vai achar o verbo e vai ver a relação entre o verbo e o núcleo do sujeito. Ou seja, você vai primeiro achar o verbo e depois encontrar o sujeito. Aí você vai ver se há alguma relação de concordância, né, entre o verbo e o sujeito. Essa é a regra geral. Agora, o concurso cobra, sobretudo, de nós, as regras especiais, né, no que diz respeito à concordância verbal. Por exemplo, fazia um pouco de frio porque chovera à noite. O verbo fazer aqui, ele está indicando o quê, pessoal?
o verbo fazer na letra A. Ele está indicando o quê? No contexto da letra A, o verbo fazer está associado à ideia de quê? A ideia de fenômeno da natureza, não é isso? Fazia um pouco de frio porque chover à noite. Então, fazer está associado à ideia de fenômeno da natureza. E nós sabemos que os verbos que indicam fenômeno da natureza são verbos impessoais. E o que acontece com os verbos impessoais? Em se tratando de concordância, os verbos impessoais ficam sempre no singular, ficam sempre na terceira pessoa do singular. Certo? Agora, nas demais alternativas, nós temos aqui, na letra B, na letra C e na letra D, nós temos aqui o sujeito explícito, né? Aqui na letra A, o verbo é impessoal. Se o verbo é impessoal, ele não tem sujeito. Fica na terceira pessoa do singular. Agora, na letra B, nós temos o seguinte: o relógio marcava quase 5 da manhã, quando ela abriu os olhos. Aí a gente vai até o verbo, né, para achar o sujeito. O que marcava quase 5 da manhã, quando ela abriu os olhos? O relógio. Então, o relógio é o sujeito, né? Sujeito simples. E aqui a gente vê que o núcleo do sujeito é relógio. E o verbo, a forma verbal marcava, está concordando com relógio, né? E na letra C? Na letra C, o que acontece? Olha só, pessoal, uma coisa que a banca sempre faz para nos confundir quando o tema é concordância verbal. É colocar o sujeito posposto ao verbo. Por quê? Porque a nossa cabeça sempre pensa em estruturas na ordem direta: sujeito, verbo e complemento. E muitas vezes, quando o sujeito é colocado na sua ordem indireta, isto é, depois do verbo, isso pode nos causar uma confusão, né? Porque nós sempre pensamos na ordem direta. Por exemplo, na letra C nós temos o seguinte: e aí vinham os assuntos de família, né? Aqui o sujeito é os assuntos de família e o núcleo do sujeito é assuntos, né? Então a gente percebe que o sujeito aqui é os assuntos de família, né? O sujeito é os assuntos de família e o núcleo é assuntos. E o que diz a regra geral de concordância verbal? O verbo concorda em número e pessoa com o núcleo do sujeito. E é o que acontece aqui. Mas o sujeito ele está posposto ao verbo, né? Se nós colocarmos o sujeito, os assuntos de família, na ordem direta, como fica a reescritura? Os assuntos, e aí os assuntos de família vinham. E na letra D, né? Aqui nós temos o falatório dos que acordaram, né? Esse que aqui é um pronome relativo. Como é que a gente identifica esse que como pronome relativo? É só nós analisarmos o antecedente. Olha, e o falatório dos que acordaram? O que vem antes do que é a contração 2, né? Que é a contração da preposição de, né? E o pronome os. Aí eu pergunto a vocês, eu posso reescrever essa frase aqui da seguinte maneira: e o falatório daqueles que acordaram. E aí, pessoal, alguém pode me dizer, na letra D, eu posso fazer essa reescritura? E o falatório daqueles que acordaram. Posso fazer essa reescritura? Sim ou não? Sim, né? Então, se esse 2 aqui equivale a daqueles, significa que o os é um pronome demonstrativo. Se o os, que está ali na contração com a preposição de, é um pronome demonstrativo e equivale àqueles, significa que o que é um pronome relativo. O que é um pronome relativo. E o que nós vemos nas regras de concordância? Aqui o sujeito é representado pelo pronome
relativo. Quando o sujeito é representado pelo pronome relativo que, o verbo concorda com o termo antecedente, né? Por isso que está acordaram, concordando com dois que é igual a daqueles. Certo? Pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida em relação ao que foi dito? Zero dúvidas. Zero dúvidas? Beleza, então vamos avançar para a próxima questão. Bem, na questão número 2, né, nós temos aqui algo bem interessante, né? Nós temos o brinquedo havia ficado para trás e seu principal meio de transporte era um Opel 1896. A concordância seria mantida de acordo com a norma padrão da língua, caso fossem feitas as alterações. Bem, é uma questão que envolve concordância verbal. Então, se é uma questão que envolve concordância verbal, pessoal, o que nós devemos achar primeiro na estrutura? O verbo ou a locução verbal. Então, pessoal, o verbo ou a locução verbal deve ser destacada. Então, aqui em o brinquedo havia ficado para trás e seu principal meio de transporte era um Opel 1896, quais são os verbos aqui, pessoal? Apontem para mim quais são os verbos presentes aqui nesta estrutura. E aí? Ajudem-me. Havia, exatamente. Ficado, exatamente. E era, perfeito. Agora vamos lá. Havia ficado. Em havia ficado, nós temos o quê? Nós temos a chamada locução verbal. O que é locução verbal, pessoal? Locução verbal é quando eu tenho mais de um verbo com valor de um só. Locução verbal é quando eu tenho mais de um verbo que forma uma unidade de sentido. O brinquedo havia ficado. Quando eu digo o brinquedo havia ficado, é o mesmo que dizer o quê? O brinquedo ficara para trás. Então, nós temos aqui mais de um verbo, havia e ficado, com valor de um só. Isso é locução verbal, certo? E na locução verbal havia ficado, o havia é um verbo auxiliar e o ficado é um verbo principal. Na locução verbal, o primeiro ou os primeiros verbos serão verbos auxiliares e o último verbo vai ser verbo principal, né? Devemos gravar isso no coração. Numa locução verbal, o primeiro verbo é o verbo auxiliar e o último verbo é o verbo principal. E esse verbo principal da locução verbal, ele pode estar no infinitivo, no particípio ou no gerúndio, né? Repetindo. Não, Beatriz, Ana Beatriz, teria que ser ficara. Sabe por quê? Aí eu vou falar com você algo que também é importante para a prova, né? Quando eu tenho verbo ter ou haver no pretérito imperfeito, quando eu tenho o verbo auxiliar ter ou haver no pretérito imperfeito, mais o particípio, quando eu tenho o verbo ter ou haver no pretérito imperfeito mais particípio, aí eu vou ter o pretérito mais que perfeito composto, certo? Então, Ana Beatriz, quando eu falo assim, havia saído, tinha saído, é igual a saíra. Aí, numa reescritura, você não poderia substituir por ficou.
Sabe por quê? Porque verbos ter ou haver no pretérito imperfeito mais particípio é igual a pretérito mais que perfeito. Aí, quando você coloca na forma simples, o verbo tem que estar no pretérito mais que perfeito. E ficou, Ana Beatriz, é a forma no pretérito perfeito. Compreensível, Ana Beatriz? Beleza? Agora eu vou dar mais um exemplo. Quando eu digo assim, Pedro tinha feito atividade. Responda-me, Ana Beatriz. Quando eu digo Pedro tinha feito atividade, como é que vai ficar na forma simples? Pedro fizera atividade ou fez atividade? Como ficaria, Ana? Fizera, perfeitamente. Exatamente. Beleza? Então, aqui nós temos uma locução verbal. O primeiro verbo é o verbo auxiliar e o último verbo é o verbo principal. Pessoal, em se tratando de locução verbal, como é que fica a concordância? A regra geral diz o seguinte: o verbo concorda em número e pessoa com o núcleo do sujeito. Na locução verbal, o verbo auxiliar é que faz a concordância com o núcleo do sujeito, certo? Tanto é que a gente vê aqui, ó, o brinquedo havia ficado para trás. O que havia ficado para trás? O brinquedo. O brinquedo é o sujeito. E o núcleo do sujeito é brinquedo. E reparem que havia está no singular, que é o verbo auxiliar, para concordar com o núcleo do sujeito. Beleza? Então, toda vez que nós depararmos com uma locução verbal, nós devemos pensar no seguinte: o verbo auxiliar concorda em número e pessoa com o núcleo do sujeito. Beleza? Agora, vamos analisar o segundo verbo, né? Era. E seu meio de transporte era um Opel 1896. O que era um Opel 1896? Seu principal meio de transporte. Então, seu principal meio de transporte é o sujeito, certo? Agora, seu principal meio de transporte é o sujeito. Qual é o núcleo do sujeito, pessoal? Qual é o núcleo do sujeito? Seu principal meio de transporte é o sujeito, certo? Aí eu lhes pergunto, qual é o núcleo do sujeito? E aí? Alguém me diz? Seu principal meio de transporte é o sujeito. Qual é o núcleo? Isso. Tem de arriscar, tem de arriscar. Transporte? Transporte? Não. Olha só, pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. Anotem aí no caderno, anotem aí em qualquer lugar. O núcleo do sujeito, gravem isso no coração, isso é importantíssimo para resolver questão de concordância verbal. O núcleo do sujeito nunca é precedido de preposição. O núcleo do sujeito nunca é precedido de preposição. O núcleo do sujeito nunca é precedido de preposição, né? É uma coisa que vocês vão hoje voltar para casa falando, né? Ou melhor, vocês já estão em casa, né? Mas vão ficar repetindo aí dentro de casa. O núcleo do sujeito nunca pode ser precedido de preposição. Agora eu lhes pergunto, transporte é precedido de preposição? Sim ou não? Então, se transporte é precedido de preposição, não pode ser o núcleo do sujeito. Sabendo que transporte não é o núcleo do sujeito, quem é o núcleo do sujeito aqui? Ou melhor, qual é o núcleo do sujeito? Meio. Perfeitamente. Perfeitamente. Então, a forma verbal era está concordando com o núcleo meio, que está no singular. Então, a concordância aqui está de acordo com a norma padrão da língua. E aí, a questão pede que nós marquemos a opção em que a concordância seria mantida de acordo com a norma padrão da língua, caso fossem feitas as alterações. Letra A.
Os brinquedos havia ficado para trás e seu principal meio de transporte era um Opel 1896. Aqui, há algum problema na reescritura? Na letra A, conseguiram identificar o problema? Algum problema? Não, Patrícia? Então vamos lá, Patrícia. O que havia ficado para trás? Os brinquedos, certo? Ah, tá. Perdão, Fá. Caraca, eu havia me esquecido desse detalhe. Mas, enfim. Veja, o que havia ficado para trás? Os brinquedos. Então, os brinquedos é o sujeito e brinquedos é o núcleo do sujeito. Então, Fábio, o verbo auxiliar deveria concordar com o núcleo do sujeito brinquedos, que é o havia. E aí, como é que fica a reescritura? Os brinquedos haviam ficado para trás. Certo, Fábio? Então, o pecado na letra A é o seguinte: é que o núcleo do sujeito está no plural e o verbo auxiliar, havia, está no singular. Então, aqui nós encontramos um erro de concordância verbal. Eu vou chamar de Dog, porque é o nome que eu estou vendo aqui. Dog, havia concorda com brinquedos. Na verdade, é isso. Perfeito? Então, vamos para a letra B. Os brinquedos haviam ficado para trás. E agora? Ficou legal? Sim ou não? A concordância com o verbo haver está de acordo com a norma padrão? Sim. Então, na primeira oração, nós verificamos aqui na letra B que não há problema algum no que toca à concordância verbal. Agora, vamos para a segunda oração. E seu principal meio de transporte era um Opel. Aqui na forma verbal era: há algum problema de concordância verbal? Sim ou não? Não, né? Então, é correto afirmar que a letra B está correta. Então, gabarito, letra B de bola. Na B de bola, nós não encontramos nenhum deslize gramatical no que diz respeito à concordância verbal, né? Tudo está perfeito. Agora, na letra C, né, nós verificamos o mesmo problema da letra A, né? Então, a gente já elimina de cara. E na letra D, a primeira oração, né, quanto à concordância, está correta. Mas aí, que seus principais meios de transporte era um Opel. Olha só, é só um carro só, né? Então, né, seus principais meios de transporte aqui não estabelece a concordância corretamente. Beleza? Então é isso. Agora vamos partir para a próxima. Bem, no início da aula, eu havia falado, né, que viriam questões, né, que iriam envolver concordância verbal e concordância nominal. Eis essa questão, é a número 3, né? Olha só o que se pede. Assinale a alternativa cujo conteúdo está totalmente de acordo com as regras de concordância verbal e ou nominal, instituídas pela gramática normativa da língua portuguesa. Olha só como eles elaboram o enunciado, né? Às vezes o candidato olha para o enunciado da questão, ele leva até um susto, né? Ele, caramba, assinale a alternativa cujo conteúdo está totalmente de acordo com as regras de concordância, né? Ele fica assim assustado, mas traduzindo isso daqui para uma linguagem mais simples, ele quer que você marque a alternativa em que não haja erro de concordância verbal ou concordância nominal, ou concordância verbal e concordância nominal.
A tradução é essa, né? É isso que ele quer. E vamos falar aqui sobre concordância nominal. A concordância verbal, a regra geral é a seguinte: o verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Isso daí a gente já falou, né? A gente já revisou aqui. Agora, concordância nominal diz respeito à concordância em gênero e número. Quando eu digo assim, os meninos satisfeitas, vocês vão me parar na hora. Não, é os meninos satisfeitos. Por quê? Porque vocês perceberam um erro quanto à concordância em relação ao gênero. Então, se há um problema de concordância em relação ao gênero, nós temos aqui um problema de concordância nominal. Então, concordância nominal tem a ver com o quê? Gênero e número dos substantivos, dos adjetivos, dos pronomes, dos numerais. Isso que é concordância nominal, né? Falando assim, grosso modo. Agora, vamos analisar aqui a primeira alternativa. Lembrando que nós devemos analisar as concordâncias verbal e nominal. Pelo desenho da missão, a identificação dos planetas usa efeitos chamado de trânsito. Qual é o verbo presente na letra A, pessoal? Qual é o verbo presente na letra A? Usar. Usar, perfeitamente. Então, vamos, né, destacar aqui a forma verbal usa, né, o verbo usar, como o Rômulo disse. O que usa efeitos chamados de trânsito? Quando você faz a pergunta antes do verbo, o que verbo usa efeitos chamados de trânsito? Qual é a resposta? A identificação dos planetas. Então, a identificação dos planetas é o sujeito da forma verbal usar, da forma verbal usa, perdão. Então, a identificação dos planetas é o sujeito do verbo usar. Agora, o sujeito é a identificação dos planetas. Qual é o núcleo do sujeito? Identificação, né? Agora, por que não pode ser planetas, pessoal? Precedido ali da preposição? Exatamente, porque é precedido de preposição. Então, o sujeito é a identificação dos planetas e o núcleo é a identificação. Agora, a forma verbal usa está concordando em número e pessoa com o núcleo do sujeito? Sim ou não? A forma verbal usa concorda em número e pessoa com o núcleo do sujeito? Sim ou não, galera? Sim, né? Então, é correto afirmar que não há problemas de concordância verbal aqui, tá? No que diz respeito ao verbo usar. Agora, usa efeitos chamado de trânsito. Há algum problema aqui, pessoal? Em efeitos chamado de trânsito? Qual é o problema? Chamado, né? Porque, veja bem, efeitos é substantivo. E chamado deve concordar em gênero e número com o substantivo efeitos. Então, o correto seria o quê? Efeitos chamados. Então, pessoal, nós verificamos aqui em chamado, né, um problema de número, né? Não foi para o plural. Quando nós falamos em número e em gênero, nós estamos falando de quê? Concordância. Concordância o quê? Concordância nominal. Beleza? Agora, né, a gente viu que na letra A, né, há um problema e a questão está pedindo que nós marquemos a alternativa
que seja correta, né, no que diz respeito à concordância, às concordâncias verbal e nominal. Vamos analisar a letra B. Defendo ainda a raridade do nosso planeta e da vida e complexidade que nele existem. Quais são os verbos presentes aqui na letra B? Defendo e existem, né? Defendem e existem, né? E aí, o que acontece? Defendo ainda a raridade do nosso planeta. Há algum problema de concordância verbal aqui em defendo? Não, né? Agora, vamos analisar a forma verbal existem. Defendo ainda a raridade do nosso planeta e da vida e complexidade que nele existem. Aqui nós temos a partícula que. Como nós classificamos gramaticalmente essa partícula aqui? Defendo ainda a raridade do nosso planeta e da vida e complexidade, né, as quais nele existem. Então, esse que aqui não é passível de substituição por as quais. Nós não podemos substituir esse que por as quais. Então, esse que é um pronome relativo. O que é um pronome relativo? E na letra B, em relação ao verbo existir, nós temos o sujeito representado pelo pronome relativo que. E aí, o que acontece quando o sujeito é representado pelo pronome relativo que? Quando o sujeito é representado pelo pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente. E quais são os antecedentes aqui do pronome relativo que? Vida e complexidade. Vida e complexidade são os termos antecedentes, né, do pronome relativo que. Então, vida e complexidade formam plural ou singular? Vida e complexidade é elas, né? Então, isso vai levar o verbo para o plural. Por isso, o gabarito é letra B de bola. Por que o gabarito é B de bola? Porque a forma verbal existem concorda com vida e complexidade, que é o termo antecedente. Beleza? Alguma dúvida em relação à letra B? Tranquilo? Então, vamos lá. A letra B é a resposta, né? A letra B é o gabarito. Agora, vamos analisar as demais opções. O melhor dado com relação à existência de outros planetas vem do satélite da NASA Kepler. Aqui na letra C, qual é o verbo? Qual é o verbo presente na letra C? Vem, né? Verbo vir, a forma verbal vem. E aí, eu lhes pergunto, o que vem do satélite da NASA Kepler? O melhor dado com relação à existência de outros planetas. Então, pessoal, o melhor dado com relação à existência de outros planetas é o sujeito da forma verbal vem. Agora, qual é o núcleo do sujeito? O melhor dado com relação à existência de outros planetas. O sujeito aqui é o melhor dado com relação à existência de outros planetas. Qual é o núcleo do sujeito, pessoal? Primeiro, de que nós devemos nos lembrar? O núcleo do sujeito nunca pode ser precedido de... O núcleo do sujeito nunca pode ser precedido de quê, pessoal? Preposição, né? E aqui na letra C, a gente vai verificar os elementos que constituem o sujeito, né? O melhor dado com relação à existência de outros planetas. Olha,
Relação não pode ser o núcleo do sujeito, porque nós temos antes a preposição com. Existência também não pode ser o núcleo do sujeito, porque nós temos uma preposição aqui antes. Lembrando que a presença do acento indicativo de crase indica a presença de uma preposição. Agora, planetas também não pode ser o núcleo do sujeito, porque nós temos aqui a preposição de. Dito isso, qual é o núcleo do sujeito, pessoal? E aí, qual é o núcleo do sujeito de o melhor dado com relação à existência de outros planetas vem do satélite da NASA Kepler? Acho que é melhor. Melhor? Então, Rômulo, melhor é adjetivo. Anotem aí, né, no caderno de vocês. O núcleo do sujeito sempre terá valor substantivo. O núcleo do sujeito sempre terá valor substantivo. Certo? Isso daí vocês têm que gravar no coração. O núcleo do sujeito sempre terá valor substantivo. Agora, melhor não caracteriza? Melhor é um caracterizador. Então, melhor é um adjetivo. Adjetivo não pode ser núcleo do sujeito. Agora, dado é substantivo, né? Porque, veja bem, dado está sendo caracterizado por melhor. Dado é precedido do artigo o. A que classe gramatical pertence a palavra que recebe o artigo? A que classe gramatical pertence a palavra que recebe artigo? Substantivo. E outra, melhor, aqui está caracterizando substantivo, né? Adjetivo caracteriza substantivo. Então, dado é o núcleo do sujeito, porque tem valor substantivo. Então, o núcleo do sujeito é dado. E aí eu pergunto a vocês, o núcleo do sujeito está no singular ou no plural? Singular. Singular. O núcleo do sujeito está no singular. Então, a forma verbal vem também deveria estar no singular. E como a gente faz a distinção da forma verbal vem para ver se está no singular ou no plural? Quando a forma verbal vem não apresenta acento circunflexo, significa que está no singular. Quando a forma verbal vem, apresenta acento circunflexo, significa que está no plural. Então, pessoal, veja bem, vem está no plural aqui, mas o núcleo do sujeito está no singular. Então, nós temos um problema de concordância aqui, certo? Porque o verbo concorda em número e pessoa com o núcleo do sujeito. Então, na letra C, o problema está aí. Agora, na letra D, o movimento das placas tectônicas funcionam como um termostato terrestre e regulam a circulação de gás carbônico na atmosfera. Na letra D, quais são os verbos presentes aqui? Funcionam e mais qual? Regulam, né? Agora eu lhes pergunto, o que funciona como um termostato terrestre? O movimento das placas tectônicas. Isso, o movimento das placas tectônicas é o sujeito. E qual é o núcleo do sujeito? Movimento. Movimento, né? Porque placas tectônicas não podem ser. Não pode ser o sujeito, não pode ser o núcleo do sujeito, perdão, porque tem preposição aqui. Então, o núcleo do sujeito está no singular. Portanto, os verbos referentes a ele também devem estar no singular. Então, como é que fica a reescritura dessa frase de acordo com a norma padrão? E isso, exatamente, Fábio, seria o seguinte: o movimento das placas tectônicas funciona como um termostato terrestre e regula a circulação de gás carbônico na atmosfera. As formas verbais funcionam e regulam estão se referindo ao sujeito, o movimento das placas tectônicas. Esse sujeito tem um núcleo no singular. Então, o correto seria funciona e regula. Beleza, pessoal? Tranquilo? Compreensível?
Pô, finalmente acertei uma. Dei uma dentro, né? Ah, é assim mesmo. Show de bola, né? Já está começando a entrar no ritmo, já está começando a pegar o espírito da coisa. E lembrando que a língua portuguesa não é o meu forte, né? Todos sabem, né? Que eu sou de humanas. Isso, né? Seu negócio é sociologia, filosofia, história, né? Mas aqui, cara, fazendo curso, resolução de exercícios, né? Esse português aí para concurso certamente irá melhorar. E aí, quando você menos esperar, você está aí gabaritando, errando apenas uma questão na parte de língua portuguesa, né? Aí isso a gente vai ver aí dentro de um processo evolutivo, né? Agora, vamos para a próxima questão. Vamos agora para a questão número 4. É a questão número 4? Sim, né? Vamos lá. Será que o Pedro foi ao banheiro? É. Pois é, né? Sim, sim. Se vai dar tempo de corrigir todas. Acho que sim. Fala, Pedro. Fala, meu amigo Pedro. Tranquilo? Ih, caramba. Cadê o homem? Será algo que ele dormiu? Com abdução, cara. Fala isso não. Oi? Opa, opa. Foi, Julião? Opa, voltamos aí. Vamos nessa, pessoal. Vamos lá. A questão número 4, né, diz respeito ao verbo haver, né? O verbo haver, que haviam desaparecido no Rio Amazonas, aparece flexionado, estabelecendo concordância com o sujeito a que se refere. O verbo haver é um verbo muito recorrente em concurso, né, quando o assunto é concordância verbal. E o que nós aprendemos? O verbo haver
no sentido de existir, ocorrer e acontecer, é um verbo impessoal. É um verbo que não tem plural, não tem sujeito. Então, o verbo haver no sentido de existir, ocorrer e acontecer é um verbo impessoal. É um verbo que não tem sujeito. Portanto, sempre fica na terceira pessoa do singular. O verbo haver na indicação de tempo decorrido também é um verbo impessoal. Sempre fica na terceira pessoa do singular, né? Então, em que situações o verbo haver será impessoal e ficará obrigatoriamente na terceira pessoa do singular? Quando indicar existência, ocorrência e acontecimento, né? Quando for empregado no sentido de ocorrer, acontecer, existir, e quando indicar tempo decorrido. Por exemplo, há anos conheço Fábio Dias, né? Na estrutura há anos conheço Fábio Dias, o verbo haver aqui, a forma verbal há, está indicando o tempo decorrido. Então, nós temos a ocorrência do verbo haver, né, como impessoal. Ele sempre vai ficar no singular. Quando eu digo assim, havia vidas em Marte, aqui o verbo haver está no sentido de existir. Portanto, fica na terceira pessoa do singular. Beleza? Agora, o verbo haver, né, fora desses contextos, fora desses sentidos, vai ter sujeito e vai ter plural, né? Vamos analisar aqui. De acordo com a ideia indicada pelo verbo haver, a concordância está de acordo com a norma padrão em letra A. Haviam anos que não conversávamos. Aqui na letra A, o verbo haver apresenta algum problema? Sim, tá no plural. Está no plural, né? E o verbo haver indica o quê, Rômulo? Na letra A. No caso aí é tempo decorrido, né? Decorrido, perfeitamente. Quando o verbo haver indica tempo decorrido, ele deve ficar no singular obrigatoriamente. Por isso que nós temos um erro aqui. Letra B. Havia graves problemas sociais no país. Aqui nós temos o verbo haver no sentido de quê? Sentido de existir, né? No sentido de existir, né? O verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Portanto, deve ficar na terceira pessoa do singular. Então, na letra B, nós temos a opção correta, né? O verbo haver foi empregado de acordo com a norma padrão. Agora, na letra C, sempre houveram graves problemas sociais no país. Na letra C, nós temos aqui um problema seríssimo, né? E esse problema reside no seguinte: o verbo haver, no sentido de existir, está no plural, né? O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, não tem sujeito e não tem plural. Por isso que na letra C nós temos problema. Agora, qual é o pecado da letra D, pessoal? Qual é o problema aqui, na letra D? O problema é o seguinte... O pronome não está no plural, né? Isso, o pronome está no plural, o sujeito está no plural. E havia sido é uma locução verbal. Quando o verbo haver é verbo auxiliar de locução verbal, ele vai concordar em número e pessoa com o sujeito. Então, o correto seria, eles haviam sido os melhores funcionários daquele setor. Então, o gabarito aqui é letra B de bola. Beleza? B de bola. Agora, vamos partir para a próxima. Bem, ainda, agora, Fábio, mais uma questãozinha aí envolvendo aí o verbo haver, né? Para a gente ir às forras aí. Há famílias em situação de risco e fragilidade. Aqui, nós temos a ocorrência do verbo haver, né? E o verbo haver está no sentido de existir. Portanto, deve ficar na terceira pessoa do singular. É por isso que se diz o seguinte aqui: a concordância do verbo haver foi corretamente empregada no trecho em evidência, né? Visto que
o verbo haver, né, está no sentido de existir, deve ficar obrigatoriamente no singular. Assinale a alternativa em que a concordância em relação ao mesmo verbo está incorreta. Vamos analisar aqui. Na letra A, houve muitas acusações às famílias. Na letra A, nós temos o quê? Uma correção ou uma incorreção no que diz respeito ao emprego do verbo haver? O verbo haver quanto à concordância, está correto ou incorreto na letra A? Correto, exatamente. Porque o verbo haver está no sentido de existir. Portanto, deve ficar no singular. Agora, na letra B, na reunião escolar, haviam muitas famílias. Há algum problema aqui quanto ao emprego do verbo haver? Acho que deveria estar no singular, né? Sentido Então, de Fábio, existir. exatamente. Então, Fábio, vamos lá. Na reunião escolar, existiam muitas famílias. Então, o verbo haver aqui foi empregado no sentido de existir. Portanto, o verbo deveria ficar no singular. Na reunião escolar, havia muitas famílias. Então, a letra B é que está incorreta. E o enunciado pede que marquemos a incorreta. Portanto, gabarito letra B de bola. Agora, na letra C, o que nós encontramos aqui? Na competição entre família e escola, não há titulares. Na competição entre família e escola, não existem titulares. Então, o verbo haver foi empregado aqui de forma acertada, né? Visto que está indicando, aí está no sentido de existir, né? Agora, letra D. As famílias e o Estado se houveram bem durante a reunião. Olha só, pessoal, o verbo haver aqui está no sentido de existir, na letra D? Na letra D, o verbo haver está no sentido de existir? As famílias e o Estado se houveram bem durante a reunião? Não, né? O verbo haver está no sentido de ocorrer, acontecer? Também não. O verbo haver está indicando o tempo decorrido? Também não. Então, quando o verbo haver está fora dessas situações, ele vai ter sujeito. Quem se ouve bem durante a reunião? As famílias e o Estado. Então, o verbo haver foi empregado aqui de maneira adequada. Agora, a letra E. O Estado e a escola já haviam se manifestado em relação às famílias. Haviam manifestado em uma locução verbal, né? E o verbo haver é um verbo auxiliar. Lembrando que o verbo haver, quando for verbo auxiliar de locução verbal, ele concordará com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Portanto, a letra E está correta, né? Visto que haviam está concordando com o Estado e a escola. Então, gabarito letra B de bola, né? Gabarito B de bola. Como é que é? Eu não entendi essa regra do verbo haver quando ele está numa locução verbal. Olha só, o verbo haver, quando é auxiliar de uma locução verbal, ele vai ter sujeito e vai concordar com o sujeito. Por exemplo, o Estado e a escola já haviam se manifestado em relação às famílias. Repare, Rômulo, que havia manifestado em uma locução verbal, certo? E o verbo haver é o verbo auxiliar. E a forma verbal manifestado é o verbo principal. E aí o que acontece? Visto que o verbo haver aqui, né, é auxiliar de uma locução verbal, ele vai concordar com o núcleo do sujeito. O sujeito aqui não é composto, o Estado e a escola? Então o verbo vai concordar no plural. Perfeito? Compreensível? Show, valeu. Show de bola. Então passemos para a próxima questãozinha. Bem, concordância nominal, né? A regra geral de concordância nominal é a seguinte: o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome concordam em gênero e número com o substantivo. Essa é a regra geral. Mas, no que diz respeito a concurso público, nós vamos deparar com as regras especiais, né? E é isso que nós vamos verificar aqui.
Em qual frase a seguir não se cometeu erro de concordância nominal? Então, quando se fala em concordância nominal, deveremos pensar em que? Gênero e número. Olha só, os alunos acabam sendo bastante estimulados a não seguirem regras. Há algum problema de concordância nominal aqui, galera? Na letra A? Vocês percebem algum problema em relação à flexão de gênero e de número? E aí? Alguém arrisca? Eu acho que não. Então vamos lá. Os alunos acabam sendo bastante estimulados a não seguirem regras, né? Esse bastantes aqui, ele está modificando qual palavra? Estimulados, certo? Porque uma coisa é os alunos acabam sendo estimulados a não seguirem regras. Outra coisa é os alunos acabam sendo bastante estimulados. Então a gente percebe que bastante está modificando estimulados. Estimulados é adjetivo. Estimulados é adjetivo. Então, se bastante modifica adjetivo, advérbio é. O advérbio modifica verbo, adjetivo e outro advérbio. E aqui a gente percebe que bastante está modificando adjetivo. Ora, se bastante está modificando adjetivo, bastante é advérbio. E o que nós aprendemos sobre os advérbios? Os advérbios são invariáveis. Então, o correto aqui seria o seguinte: os alunos acabam sendo bastante estimulados a não seguirem regras. Então, pessoal, quando as palavras muito, pouco e bastante funcionarem como advérbio, tais palavras ficarão no singular, ficarão invariáveis. Por essa razão, na letra A, nós encontramos um erro no que diz respeito à concordância nominal. Então, Jaqueline, bastante, né? É advérbio e não conjunção. Mas é interessante, né, você colocar aqui conjunção, né, não pode ir para o plural, exatamente. Conjunção não pode ir para o plural, né? Isso aí você acertou, né? Porque a conjunção é uma classe gramatical invariável, mas bastante aqui funciona como advérbio, tá? Agora, aproveitando o gancho da letra A, eu vou escrever uma frase aqui. Eu comprei bastante roupa. Eu comprei bastante roupa. Nessa frase, eu comprei bastante roupa, como é que fica a brincadeira? Como é que fica o plural? Nós compramos. Eu comprei bastante roupa. Nós compramos. Alguém arrisca? Bastantes roupas. Por quê? Bastante, muito e pouco irão para o plural quando vierem junto de substantivo, né? Então, roupa é substantivo. Quando as palavras muito, pouco, bastante se referirem a substantivo, essas palavras irão para o plural. Beleza? Agora, letra B. Em determinados casos, as punições deveriam ser o mais duras possíveis. Na letra B, nós encontramos algum problema no que diz respeito à concordância nominal? Exatamente, Jaqueline. O, né? Porque o correto seria o seguinte: em determinados casos, as punições deveriam ser, né, as mais duras possíveis ou o mais duras possível. Pessoal, gravem o seguinte: quando eu tiver o mais e mais a palavra possível, né, como nessa estrutura aqui,
o possível vai concordar com o artigo. Então, quais seriam as possíveis formas de reescrever essa frase de acordo com a norma padrão? Em determinados casos, as punições deveriam ser o mais duras possível ou as mais duras possíveis. Lembrando que, nesse caso, possível e o artigo vão estabelecer uma relação de concordância. Beleza? Compreensível? Tranquilo, galera? Deu para entender? Agora, na letra B, nós temos um erro, né? Agora vamos para a letra C. Descobriram várias firmas fantasma na metrópole que incitava. Descobriram várias firmas fantasma na metrópole que incitavam o racismo. Na letra C, temos algum problema quanto à concordância nominal? Exatamente, fantasma. Porque, veja bem, descobriram várias firmas fantasma. Fantasma. Opa, perdão, né? Fantasma, na verdade, desculpa, fantasma não é o problema. Porque vocês pensaram no seguinte: fantasma deveria concordar com firmas. Não é isso que vocês pensaram? O Quantas Redes, ou a Quantas Redes, e a Jaqueline pensaram dessa forma, não pensaram? Sim ou não? Vocês pensaram que fantasma deveria ir para o plural para concordar com firma, não é isso? Mas, na verdade, pessoal, veja bem, firmas é substantivo e fantasma está funcionando como adjetivo. E aí, o que acontece aqui? Fantasma é um substantivo na função de adjetivo. Quando o substantivo funciona como adjetivo, ele fica no singular. Eu vou dar mais outros exemplos aqui. Notícia monstro. Notícia é substantivo. E monstro é um substantivo que está caracterizando notícia. Então, é um substantivo que funciona como adjetivo. E aí, como é que vai ficar o plural de notícia monstro? Notícias monstro. Por que notícias monstro? Porque quando o substantivo funciona como adjetivo, ele fica no singular. Perfeito? Compreensível, pessoal? Deu para entender sim ou não? Então, em descobriram várias firmas fantasma, a concordância está correta, porque fantasma é um substantivo que funciona como adjetivo, e todo substantivo que funciona como adjetivo deve ficar no singular. Por isso, o gabarito é letra C, porque na letra C não se cometeu erro de concordância nominal. Agora, na letra D, qual é o problema? Nas sociedades antigas, óleos verde claro eram mais aceitos do que óleos negros. Olha só, pessoal, verde claro está caracterizando qual palavra? Óleos, não é? Então, se verde claro é uma característica de óleos, é correto afirmar que a palavra verde claro é um adjetivo. Verde claro é adjetivo. É um adjetivo simples ou composto? É um adjetivo composto. Lembrando aqui, pessoal, todo adjetivo composto é separado por hífen. Todo adjetivo composto é separado por hífen. Gravem isso no coração. Todo adjetivo composto é separado por hífen. E aqui, em verde claro, o que nós devemos analisar? A que classe gramatical pertence o último elemento do adjetivo verde claro? Qual é o último elemento do adjetivo verde claro? Não é claro? O último elemento do adjetivo verde claro é claro, que é um adjetivo. Então, quando nós temos um adjetivo composto, nós devemos verificar o seguinte: quando o último elemento do adjetivo composto é um adjetivo,
Só ele varia. Então, correto, como a Ana Beatriz colocou aqui, seria olhos verde claros, né? Eis o problema aí. Beleza? Agora vamos para a próxima. Bem, olha ele aí, mais uma vez, né? Olha ele aí, muito presente nos nossos concursos, né? É um verbo que não pode faltar. É o verbo haver. Pelo menos a chuva havia parado. Um sol gostoso aquecia seus ombros através da janela. O verbo haver está corretamente empregado no trecho anterior, né? Agora, Rômulo, só para nós nos lembrarmos daquilo que você perguntou, né, na outra questão. Olha só, havia parado. Aqui em havia parado nós temos uma locução verbal, certo, Rômulo? Nós temos uma Sim, locução verbal. E qual é o verbo auxiliar aqui? havia. O verbo haver. E quando o verbo haver quando o verbo haver é auxiliar de uma locução verbal, ele concorda em número de pessoa com o Sujeito. sujeito, né? O sujeito é a chuva que está no singular e o verbo haver está concordando aqui, né? É por isso que é correto dizer que o verbo haver está corretamente empregado no trecho anterior. Assinale a alternativa em que seu uso está incorreto. Vamos lá. Letra A. Haverá mudanças em relação à saúde. Quando se diz haverá mudanças em relação à saúde, significa o quê? Que existirão mudanças em relação à saúde. Então, o verbo haver aqui foi empregado no sentido de existir. Quando o verbo haver é empregado no sentido de existir, ele é impessoal. Ele fica na terceira pessoa do singular. Então, aqui nós não temos erro, né? Quanto ao emprego do verbo haver. E o enunciado da questão, o comando da questão, quer a errada. Agora, os pacientes houveram do médico a compaixão. Na letra B, o verbo haver foi empregado no sentido de existir? Os pacientes existiram do médico a compaixão? Não, né? O verbo haver foi empregado no sentido de acontecer? Os pacientes aconteceram do médico a compaixão? Também não. O verbo haver foi empregado no sentido de ocorrer, os pacientes ocorreram no médico a compaixão? Também não. O verbo haver na letra B está indicando tempo decorrido? Também não. Então, o verbo haver aqui vai ter sujeito. E qual é o sujeito do verbo haver na letra B? Quem ouve do médico a compaixão? Os pacientes. Então, os pacientes é o sujeito. Então, o verbo haver concorda em número e pessoa com o sujeito, né? A gramática do Celso Cunha e Lindley Sintra, a gramática do Celso Cunha e do Luiz Felipe Lindley Sintra, né? É a gramática do português contemporâneo, traz os possíveis sentidos do verbo haver, né? Aqui na letra B é interessante que o verbo haver significa obter. O verbo haver também significa obter, mas na língua corrente, na linguagem corrente, melhor dizendo, quase não se vê isso, né? Mas o verbo haver aqui está no sentido de obter. E quando o verbo haver é empregado no sentido de obter, ele vai ter sujeito, né? Porque ele não é um verbo impessoal. Agora, na letra C, haviam muitas pessoas à espera de uma consulta. O verbo haver aqui está no sentido de existir. Quando o verbo haver está no sentido de existir, eu posso colocar no plural, pessoal? Não. Não, né? Então, aqui nós temos a incorreção gramatical. Portanto, o gabarito é letra C. Na letra C, nós verificamos aqui o emprego incorreto do verbo haver, né? Agora, pessoal, por que na letra D o verbo haver foi empregado corretamente? Os pacientes haviam chegado cedo ao consultório médico. Porque o verbo haver é verbo o quê? Auxiliar de uma locução
verbal. E aí está concordando com o sujeito aqui, ó, os pacientes. Beleza? Agora vamos para a próxima. Bem, a concordância está correta em... Quando o enunciado da questão traz concordância, sem especificar, nós devemos verificar o seguinte: nós devemos verificar tanto concordância verbal quanto concordância nominal. E aí, nós temos aqui o seguinte: devem haver profissionais competentes nas salas de aula. A letra A deve ser analisada com carinho. Por quê? Em devem haver, nós temos locução verbal, certo? Se nós temos uma locução verbal em devem haver, o primeiro verbo é o verbo auxiliar. E o último verbo, que é o haver, é o verbo principal. O verbo haver aqui está como principal da locução verbal devem haver. Em devem haver profissionais competentes nas salas de aula. O verbo haver está em que sentido? Ele foi empregado em que sentido, pessoal? Existir. Ele foi empregado no sentido de existir. Exatamente. E o verbo haver empregado no sentido de existir, ele é impessoal. Certo? Ele não vai para o singular. Ou melhor, ele não vai para o plural. Perdão. O verbo haver no sentido de existir não vai para o plural. Ele sempre fica no singular. Sempre fica no singular. E quando ele é um verbo principal da locução verbal, o que vai acontecer? Quando o verbo haver no sentido de existir é verbo principal da locução verbal, ele vai contaminar o verbo auxiliar. Então, o verbo auxiliar aqui deveria ficar no singular. Então, o correto aqui seria o quê? Deve haver profissionais competentes nas salas de aula. Quando o verbo haver no sentido de existir for o verbo principal de uma locução verbal, ele vai contaminar o verbo auxiliar. Exatamente. Agora, vamos para a letra B. Do pelo faz-se tapetes. Pessoal, em do pelo faz-se tapetes, há algum problema aqui? Há algum problema aqui? Bem, vamos analisar aqui. Nós temos o verbo fazer. Quem faz, faz alguma coisa. O verbo fazer é um verbo transitivo direto. Quem faz, faz alguma coisa. Verbo transitivo direto. Quando eu tenho o verbo transitivo direto mais o ser, eu tenho que analisar o seguinte. Quem faz, faz alguma coisa, verbo transitivo direto. Agora, qual seria o objeto direto aqui do verbo fazer? Tapetes, né? Tapetes seria o objeto direto. Mas com a presença da partícula ser, que é pronome passivador, tapetes, né, vira sujeito, né? Em vez de ser objeto direto, vai virar sujeito. Então, tapetes é um sujeito que está no plural, né? Se o sujeito está no plural, o verbo também deve estar no plural. Então, o correto aqui é do pelo fazem-se tapetes. Certo? É aí que está o problema. O correto seria do pelo fazem-se tapetes. Agora, na letra C. Bateram 8 horas o relógio da igreja. O que bateu 8 horas? E aí, pessoal? O relógio da igreja. Então, o relógio da igreja é o sujeito, né? Mas é um sujeito que está posposto ao verbo. Então, a banca propositadamente traz estruturas em que o sujeito está depois do verbo. Se a gente colocar na ordem direta, como é que fica? O relógio da igreja bateu
8 horas. Então, o verbo bater deve concordar com o sujeito relógio da igreja. Né? O núcleo do sujeito é relógio, está no singular. Então, o correto seria bateu 8 horas o relógio da igreja. Né? Aí, colocando na ordem direta, o relógio da igreja bateu 8 horas. Então, nós temos aqui uma incorreção na letra C. Agora, na letra D. Há algum problema na letra D? Pessoal, existem certas expressões com o verbo ser, né? E com alguns adjetivos ou particípio. Por exemplo, é bom, é permitido e é proibido, né? Isso daí sempre cai em concurso público, né? Quando nós temos é bom, é permitido e é proibido, nós devemos analisar se o substantivo tem artigo ou não. Olha, se o substantivo não tem artigo, como é que vai ficar a brincadeira? É bom, é permitido, é proibido. Então, aqui, sopa é bom no inverno. Agora, se houvesse aqui um artigo definido A, aí como ficaria? A sopa é boa no inverno. Então, o gabarito é letra D de dado. Né? O gabarito aqui é D de dado. Agora, na letra E, qual é o problema que nós encontramos? Quando chegar os livros. Quando chegar o quê? Quando o que chegar? O que vai chegar? Os livros, né? Então, os livros é o sujeito da forma verbal chegar. E o que a regra geral de concordância verbal diz? Diz que o verbo deve concordar em número e pessoa com o núcleo do sujeito. Então, o correto deveria ser chegaram, né? Quando chegarem os livros, ficarei satisfeito. Beleza? Agora, próxima, né? Assinale a afirmativa que se encontra de acordo com a norma culta da língua. Letra A. Faltou 3 minutos para começar a aula. Há algum problema na letra A? Melhor, falta 3 minutos para começar a aula. Há algum problema na letra A? No que diz respeito à concordância verbal? Esse falta não deveria estar no plural? Exatamente, Fábio. Porque, veja, o sujeito de falta é 3 minutos. E 3 minutos está no plural. Então, o correto é faltam 3 minutos. Na linguagem corrente, é muito comum a gente falar falta 3 minutos, por quê? Porque é uma estrutura em que o sujeito vem depois do verbo. O sujeito aqui está depois do verbo. Isso confunde muito, né? Então, seria o mesmo que dizer 3 minutos faltam. Então, é aí que está o problema. Agora, na letra B. Os resultados é que foram diferentes. Há algum problema aqui na letra B? Conseguiram verificar algum problema? Eu acredito que não. Agora vamos analisar. Se nós retirarmos o é que, se nós retirarmos aqui na letra B o é que, como é que fica a frase? Os resultados foram diferentes, não é isso? Então, pessoal, esse é que aqui, ele pode ser retirado. É uma expressão que pode ser retirada sem causar prejuízo de sentido ou estrutural para a frase. Quando o é que,
né, quando a expressão é que pudesse, né, ser retirada da frase sem causar prejuízo, né, para a estrutura e para o sentido, o é que é uma expressão de realce, né? É uma expressão expletiva ou de realce. E aí o que acontece? Quando o verbo ser, gravem isso no coração, quando o verbo ser estiver constituindo uma expressão de realce, quando o verbo ser estiver constituindo uma expressão de realce, ele sempre vai ficar no singular. Poxa, professor, eu vi lá o verbo ser constituindo uma expressão de realce com a partícula que. Opa, quando vocês virem isso, né, vocês já saberão que o verbo ser fica no singular. E aqui é exatamente isso que acontece. O verbo ser está constituindo, junto com a partícula que, uma expressão de realce. Portanto, né, o verbo ser deve ficar no singular, né? Então nós não temos problemas aqui. Agora, foram diferentes, está concordando com o sujeito de resultados, também está correto. Então, gabarito letra B. Exatamente, Ana Beatriz, é isso aí, tem que gravar tudo isso, né? Isso daí tem que fazer parte, né? Tem que estar no sangue de vocês, né? Como dizem os mais antigos, né? Isso tem que estar no sangue. Agora, qual é o problema da letra C, pessoal? Apontem para mim qual é o problema da letra C. Exatamente, a bebida alcoólica é proibida. Aí eu lhe pergunto, Ana Beatriz, se nós retirássemos o artigo, como é que ficaria a concordância? Correta. Se não houvesse artigo aqui, essa concordância seria correta? Bebida alcoólica é proibido? Sim ou não? Sim, exatamente. Então, nesse caso, né, o que está determinando a concordância é a presença do artigo, né? Então, por isso que deveria ficar aqui a proibida. Agora, na letra D, comprou alimentos o menos caro possível. O que era caro? Não eram os alimentos? Então, caro deve fazer a concordância com alimentos. Então, o correto seria comprou alimentos o menos caros possíveis. Por isso que a letra D está incorreta. Beleza? Então, vamos para a próxima. Bem, eu acredito que essa seja a última, né? Se não me falha a memória. Olha, essa última questão aqui é bem interessante. Ela é bem interessante que ela traz algo relacionado ao sujeito oracional, né? Nos comentários aqui. Uma questão da Consulplan, né? Em que se pede, né, que o candidato marque a alternativa correta no que diz respeito ao comentário, né, sobre a frase na concordância. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Sobre a adequação de acordo com a norma padrão da língua em relação ao estabelecimento da concordância verbal, pode-se afirmar que no trecho destacado, letra A, não há plena adequação por se tratar de um poema? Isso tem alguma coisa a ver, pessoal? O fato de ser um poema impede que as regras de concordância verbal sejam respeitadas? Evidente que não, né? A licença poética permite, né, um desvio gramatical, mas ela não determina o desvio gramatical, senão tende a haver desvio gramatical,
Então, a letra A, o comentário da letra A é improcedente. Júlio, Diga-me. em caso de poemas, não existe aquela possibilidade da liberdade poética em que o autor ele possa viajar? Isso. A licença poética, Fábio, permite que haja um desvio da norma padrão, certo? Mas permite, não significa que obrigue, entendeu? E na letra A, o que que se afirma? Não há plena adequação por se tratar de um poema. Não, o fato de ser um poema não torna obrigatório o desvio da norma padrão. Torna possível, por causa da licença poética, entendeu? Por isso que a letra A, o comentário da letra A é improcedente. Certo, Fábio? Sim, show, é porque eu estou usando o microfone, porque o meu teclado não está funcionando direito, então sou obrigado a abrir o microfone toda hora, eu não quero ficar atrapalhando. Beleza. Agora, letra B. O sinal de acentuação gráfica apresenta como justificativa a concordância. Bem, nós estamos falando, né, é uma questão que trata de concordância verbal, né? Qual é a forma verbal aqui que recebe acentuação gráfica, pessoal? Qual é a forma Tem. verbal aqui? Tem, né? Exatamente. Essa eu não sei. Fica decretado que, vamos separar em orações. Fica decretado é a primeira oração, né? Que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito é a segunda oração. Pessoal, se nós retirarmos, né, o que está entre vírgula, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, se nós retirarmos isso, como é que fica a brincadeira? Como é que fica a reescritura? Fica decretado que todos os dias da semana têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Aí eu pergunto, o que tem direito a converter-se em manhã de domingo? Qual é a resposta? Bem, nós retiramos aqui, inclusive, as terças-feiras mais cinzentas. Como é que fica? Todos os dias da semana têm direito a converter-se em manhãs de domingo. O que que tem direito a converter-se em manhãs de domingo? Todos os dias da semana. Então, todos os dias da semana é o sujeito da forma verbal tem. Certo? É um sujeito que está no singular ou no plural? No plural. E nós sabemos que a forma verbal tem, né, para indicar o plural, recebe o acento circunflexo. Portanto, o sinal de acentuação gráfica apresenta como justificativa a concordância. Então, o gabarito é letra B de bola. Em questões de concordância, né, eles sempre colocam um termo intercalado, né, no caso aqui, o adjunto adverbial. Porque, veja bem, eles distanciam propositadamente o sujeito do verbo. E isso, na hora do concurso, né, na hora do nervosismo, o candidato não vê. Então, o candidato tem que ter essas estratégias, né? Bem, está entre vírgulas é um termo acessório. Vamos tirar para ver como é que fica? Quando a gente retira, inclusive, as terças-feiras mais cinzentas, a gente vê claramente que a forma verbal tem, né, apresenta como sujeito todos os dias da semana. Agora, letra C. A locução verbal fica decretado, estabelece concordância com o sujeito todos os dias. Não. O que fica decretado, pessoal? Que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm o direito de converter-se em manhãs de domingo. O sujeito de fica decretado é a oração que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, tem direito. Então, quando o sujeito é oracional, o sujeito de fica decretado é uma oração. Quando o sujeito é oracional, o verbo fica no singular. Mais uma coisa aí para vocês gravarem no coração. Quando o sujeito é uma oração, o verbo obrigatoriamente fica na terceira pessoa do singular. Beleza? Por isso que é proibido, ou melhor,
Por isso que fica decretado, né, não estabelece concordância com o sujeito todos os dias, porque o sujeito de fica decretado é a oração que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, tem direito. Agora, na letra D, a locução verbal fica decretado poderia, opcionalmente, ser substituída por sua variante no plural. Não. Por que não? Porque a locução fica decretado tem como sujeito uma oração. Ora, se tem como sujeito uma oração, deve ficar no singular. Não há possibilidade de plural. Por isso que o comentário na letra D é improcedente. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Beleza, então, né? Então, nós fechamos aí essa aula, né, de concordância verbal, né? Resolvemos aqui algumas questões da Consulplan. Todas as questões, né, resolvidas nessa lista, né, são questões da banca Consulplan, né? Então, nós tivemos aí um contato com a banca e vimos como é o perfil, né, mais ou menos aí da banca, né? No que tange a cobrança, né, de questões aí de concordância. Beleza? Show de bola, Julião. Show de bola, irmão. Isso aí, meu amigo. Então, ficou tranquilo, né? Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo, tranquilo? Então, beleza, então. Então, valeu, gente. Julião, foi um prazer, meu irmão, estar aqui conosco aqui. Sabe que tu mora no meu coração. E vamos junto aí, vamos nesse projeto aí. Beleza, meu amigo. Valeu, um abraço a todos aí, obrigado pela atenção. Júlio, foi um prazer imenso te reencontrar e obrigado por ajudar da melhor forma possível, Pedro também. Valeu, galera, obrigado aí, boa noite a todos. Valeu, Fábio. Boa noite a todos aí, tá? Até a próxima. Valeu, Pedrão, estamos juntos. Valeu, Júlio, tamo junto, irmão. Tamo junto, meu irmão. Pedro! Fala com